Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou Marcelo Espadoto. O Francisco Garcia me acompanha nessa série e nós vamos falar hoje sobre Ikigai, que é uma filosofia japonesa muito antiga e ela é muito importante para a gente encontrar o nosso propósito. Então, nós estamos aqui no programa Carreiras, Negócios e Comportamento e o assunto de hoje é sobre propósito de vida, sobre o Ikigai. Mas antes de entrar no assunto do Ikigai, é muito importante fazer uma menção a uma, não diria uma descoberta, mas uma constatação de um pesquisador da National Geographic, o Dan Bittner, né? Há muitos anos atrás, ele, encomendado ali pelo canal, pela empresa, para que ele encontrasse os lugares do mundo onde as pessoas eram mais felizes, onde as pessoas tinham mais saúde, onde as pessoas eram mais longevas. E ele saiu procurando pelo globo terrestre aonde tinham esses lugares e ele foi sinalizando esses lugares usando uma caneta azul e ele circulou esses lugares que ele encontrou. Ele encontrou 5 lugares no mundo que obedeciam essa constatação de mais felicidade, mais longevidade, e, por conta de usar a caneta azul, esses lugares passaram a ser chamados de Blue Zones, né? Zonas azuis, que agora é interpretado como lugares onde as pessoas têm mais satisfação. E quais foram esses lugares que ele encontrou? Ele encontrou um lugar na Costa Rica chamada Península Nicoya, e lá o pessoal tem uma filosofia de vida chamada pura vida, né? Então lá eles têm essa filosofia de viver intensamente a sua vida. Depois ele encontrou um lugar também, um pedaço da ilha da Sardenha, na Itália, que também tinham essas características. Fala-se muito da dieta mediterrânea, do vinho, da comida, mas não era só isso que, né, isso é muito importante, mas não era só isso que ele encontrou ali naquele lugarejo dentro da ilha de Sardenha. Ele também encontrou um outro lugar, numa ilha chamada Icária, na Grécia, aonde também tinham características que levavam as pessoas a ter uma vida melhor e mais satisfação. E ele também encontrou nos Estados Unidos, perto de São Francisco, uma comunidade de pessoas adventistas que também obedecia a isso. É o único lugar assim mais metropolitano, né? Todos os outros são lugares mais afastados dos grandes centros. É um lugar chamado Loma Linda, que é essa comunidade adventista, aonde as pessoas ali também vivem mais e são mais felizes. Dizem até que aquele filme Cocoon, que é um filme que as pessoas com mais idade elas tinham muita disposição, foi inspirada nessa localidade nos Estados Unidos. E o quinto lugar que ele encontrou foi a ilha de Okinawa, no Japão, que tem uma filosofia japonesa muito difundida, mas na ilha de Okinawa ela é muito mais percebida, muito mais difundida, que é o Ikigai, que eu falei no início. Fazendo uma tradução bem rápida, bem simples do que é o Ikigai, Ikigai é porque que a gente acorda de manhã, o que nos faz continuar vivendo. Seria mais ou menos como o nosso propósito de vida. Então, a gente tem que encontrar o mais rápido possível qual é o propósito que a gente tem aqui nessa vida, e o Ikigai ele traz essa filosofia embutida, e todos esses outros lugares que eu coloquei, eles têm algumas coisas em comum. A comida, o respeito entre as pessoas, o respeito pelas pessoas com mais maturidade,
uma parte, se acreditar em alguma coisa, uma parte espiritual, independente de religião, mas ter fé, ter esperança, é importante. A alimentação, o cuidado com a vida, o cuidado com a saúde, tomar sol, tomar água, né? Então, e o respeito à sua própria comunidade, né? Uma vida mais cooperativa, mais colaborativa, faz com que esses lugares tenham índices altíssimos de pessoas que passam dos 100 anos. Por exemplo, na ilha de Okinawa, é o lugar do mundo onde as mulheres, tem mais mulheres per capita, percentualmente da população, que passam dos 100 anos. A ilha na ilha de Sardenha, lá no lugarejo, é o lugar do mundo onde os homens, percentualmente, tem mais homens que passam dos 100 anos. Né? E todos esses lugares, os índices gerais de saúde são bem acima dos índices gerais da população mundial. Então, só para a gente ilustrar um pouco aí o que são as Blue Zones, só existem essas Blue Zones? Certamente não. Certamente tem outros lugares onde as pessoas também comungam desses preceitos, né, dessa metodologia, desse procedimento, e acabam sendo mais longevas, mais felizes, né? Mas não foram mapeadas e não são tão difundidas. Aqui no Brasil, se fala muito que Florianópolis seria a cidade onde a gente teria um pouco mais desses conceitos somados. Mas também se fala de Santos, também se fala de Poços de Caldas, de algumas cidades ali no sul mineiro também, que tem uma qualidade de vida, uma qualidade do ar, né, uma qualidade de relações que também é muito boa. Mas eu vou começar a falar aqui do Ikigai, que quanto antes a gente descobre o nosso Ikigai, quanto antes a gente descobre o nosso propósito de vida, é melhor. E lá se fala em 4 coisas que são muito importantes para a gente descobrir, que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba ficando muito bom naquilo. Então, uma coisa é o que eu gosto e outra coisa é aquilo que eu sei fazer bem. Mas eu tenho que trazer um terceiro ponto, que isso tem que ser bom também para as outras pessoas. Então, se eu faço algo que eu gosto, que eu sou bom, e isso ajuda as outras pessoas, isso é muito bom para as outras pessoas, chama para o 4º ponto, que eu tenho que ser remunerado por isso que eu estou fazendo. Então, uma pessoa que faz o que gosta, que é bom naquilo que ela faz, e aquilo é bom para as outras pessoas, e ela é remunerada por aquilo, ela encontrou o seu Ikigai, ela encontrou o seu propósito, e, de forma geral, ela vai ser muito feliz, porque aquilo que ela faz não é algo que está causando dano para ela, está a torturando. Ela está fazendo tudo aquilo com muito prazer, e quando a gente faz algo que nos dá muito prazer, naturalmente a gente é mais satisfeito, mais feliz. Então, Garcia, eu fiz aí uma introdução bem grande sobre o conceito, sobre as Blue Zones, mas eu queria te ouvir um pouco aí também do seu propósito, né, como é que você encontrou seu propósito hoje, como é que você está atuando dentro do seu propósito de vida. Muito bom. Primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com você aí, debatendo aí, tentando transmitir algum conteúdo aí. Eu já começo respondendo com justamente esse agradecimento, né? Mas antes de eu responder suas perguntas, eu queria colocar aqui algumas ponderações minhas, que essa questão aí de encontrar o propósito de vida, ou mesmo até o sentido da vida, eu acho que é um problema que todos os seres humanos têm no mundo. O que acontece é que, por que existem essas blue zones que você falou aí? Locais aí onde as pessoas são mais felizes,
mais tranquilas. E eu também vi alguns locais aí que não foram vistos por esse rapaz aí que determinou as Blue Zones, justamente porque o mundo é muito grande, né? É impossível alguém pegar e falar que vai conhecer todas as cidades, todas as localidades do mundo e tudo mais. Isso porque ainda o que nós conhecemos de planeta Terra, que é o que está acima da água, ainda é apenas um quarto do planeta, né? A parte submersa que está abaixo das águas, provavelmente nós nunca conheceremos o que tem lá. Mas o que eu vejo é o seguinte: por que algumas pessoas são mais felizes que outras? Primeiro, eu acho que é uma questão de ter um autocontrole total. Então, conseguir não ser tão explosivo, conseguir não ser tão estressado, não passar decepções com tanta, vamos dizer assim, ênfase. E, em função disso, eu vou lembrar da minha bisavó. Minha bisavó morreu com mais de 100 anos. Ela nasceu ainda na época do Império. Eu tenho 58 anos, ela morreu quando era criança, mas ela morreu com mais de 100 anos, porque eu me lembro lá do que ela falava. Ela falava que na fazenda que o pai dela era dono, tinha escravos, tinha uma série de coisas aí que para a gente aí hoje inconcebível. Só que ela também falava que o pai dela pertencia ao movimento abolicionista, então ele foi um dos primeiros lá a libertar escravos e tudo mais lá na época dele, lá no século XIX. Agora, por que minha avó viveu mais de 100 anos? Pelas nossas contas aí, porque da época, porque registros eram complicados no passado, às vezes a pessoa nascia, era registrada quando era adulto, daí começava a contar a idade dela adulto, né? Isso daí hoje para as pessoas do século XXI é inconcebível se falar isso, mas era assim que funcionava o mundo. Pelas nossas contas aí, pelo que ela falava, ela morreu com 114 anos. Agora, por que ela conseguiu morrer com 114 anos? Porque ela era uma pessoa simples, uma pessoa boa para as outras pessoas, procurava só o bem para as outras pessoas, uma pessoa acolhedora e uma pessoa assim que se contentava com o pouco que tem. Então, quando eu falei o pai dela teve fazenda, isso foi lá no século XIX. Ao longo da vida, isso daí foi tudo perdido e no fim da vida dela vivia com uma aposentadoria lá de um salário mínimo. Tinha lá uma casa lá onde ela morava, lá na região de São José dos Campos, e mais nada. Não tinha nenhum tipo de bem. Bom, e daí, o que eu observei aí em algumas regiões aí do Brasil, viajando aí pelos interiores, tá, é que tem lugar que parece que a vida passa mais devagar. Então, uma coisa que eu sempre brinco é assim, quando a gente é criança, a gente fica falando, quando eu fizer 18 anos, vou dirigir carro, vou viajar sozinho, vou fazer isso, fazer aquilo. Não sei nem se hoje falam isso, mas quando nós aqui da nossa idade, eu e você, nós falávamos isso. E parecia que assim, que chegar a 18 anos era uma coisa assim que ia demorar um século, parecia, né? E aí, Natal também, ficávamos lá com aquela coisa lá, parecia que o Natal demorava uma eternidade para chegar. Então eu tenho uma teoria sobre isso. Isso acontecia porque uma criança tem pouca informação em volta dela. E aí, em função disso, esse número de informações, isso daí faz com que a vida da gente passe mais devagar. E como você tem menos informação, menos coisa acontecendo, menos preocupação, então daí passa tudo mais devagar. Então, essas ilhas de sabedoria, vou falar desse jeito aí, tá? E de sossego, que são esses pontos azuis aí que você falou no mundo, eu já vi alguns, como eu disse. Então, você começa a observar as pessoas, o cara levanta sossegado, vai lá e faz o café dele, senta na mesa, toma um café com pãozinho com manteiga, daí vai sossegado fazer alguma atividade dele, trabalhar em algum lugar e tal, daí volta sossegado para casa, daí conversa com os amigos, para conversar na porta de casa com as pessoas. Isso nos ambientes urbanos é impossível. Por N razões, você não consegue fazer isso.
As pessoas estão o tempo todo aí preocupadas com alguma coisa, seja pagar boleto, seja andar rápido para chegar em algum lugar, seja para entregar alguma coisa para alguém. Então, com isso, o tempo passa mais rápido, né? Essa é a minha forma de ver as coisas aqui. E aí, com isso de passar mais rápido, as pessoas não vivem bem. Então, não tem nem tempo para ser feliz. Porque perde o propósito. O propósito dele aí, vamos falar assim, de milhões de pessoas aqui de São Paulo. Vamos falar da nossa região. O que é o propósito de vida das pessoas? O propósito de levantar de manhã, acordar, pegar uma condução lotada ou trem, ir trabalhar, ficar o dia inteiro lá e até participar de conflitos, como foi o assunto aí do outro episódio, voltar para casa, comer, dormir, e no dia seguinte começa de novo, no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo. Daí talvez o propósito que alguns têm é chegar ao fim de semana para descansar um pouco e tudo mais. Então nós não temos nem muito tempo de pensar. Então o Natal, por exemplo, para nós aí, parece que assim, o último Natal que nós tivemos parece que foi ontem. Nós estamos exatamente no meio do ano hoje de 2024. Nós estamos a menos aí nós estamos aí há 6 meses de ter outro Natal. E parece que foi rapidinho que passou, né? Então, a minha forma de ver as coisas aí é essa. Agora, respondendo a sua pergunta, é assim. E você, Garcia, qual é o seu propósito de vida? Bom, quando eu era solteiro, meu propósito de vida era conquistar alguma coisa. Era ter uma profissão, ter um trabalho, ter minha própria casa, meu próprio carro. Então, esse era o meu propósito. Aí, quando você adquire isso, qual é o seu propósito de vida? Então, aí meu propósito de vida passou a ser ter uma família. Eu queria ter família mesmo, ao pé da letra. Queria ter uma esposa, queria ter filhos, queria ver eles crescerem, queria ter a oportunidade de participar do crescimento deles, tudo mais. Hoje já estão aí crescidos. Então, qual é o meu propósito hoje? Meu propósito hoje se resume a continuar trabalhando, continuar ganhando meu sustento, mas, como já deu para perceber aí nos programas anteriores, que todos os assuntos que nós vamos conversar aqui, eu não tenho aqui um script que eu decorei e tudo mais. São coisas que vêm da memória, assim como você também. Pessoas assim experientes como nós temos uma série de conteúdos aqui que nós aprendemos da cabeça aí ao longo dos anos, né? Então, meu propósito hoje é o máximo possível divulgar conhecimento, tá? Porque eu também tenho uma regra pessoal muito clara, que é a seguinte: você passou dos 50 anos, está ligado o seu cronômetro. Cronômetro de um dia você vai desligar. Pode ser a qualquer momento. Então, pode ser que amanhã eu já não esteja aqui, pode ser que daqui seja 1 ano, pode ser daqui 2 anos, 10 anos, mas o cronômetro está ligado. Então, enquanto o cronômetro está ligado e não chegou no zero, então eu gostaria de deixar um legado. Qual é o legado? Deixar algum conhecimento. Então, quando eu vi aquela situação lá do ano de 2020, com aquela verdadeira loucura que foi o Covid, que eu ainda vou falar aqui, que eu acho que em algum momento no futuro alguém vai fazer um grande estudo aí, vai falar que não era necessário tudo aqueles absurdos que aconteceram em 2020. Aí se alguém falar, mas então você não acredita que morreu pessoas? Morreram sim, morreram muitas pessoas. Não estou dizendo isso. E lamento que tenham morrido. Eu estou dizendo que talvez não foi a saída adequada, toda aquela loucura que foi, aquele pânico que causaram nas pessoas, e justamente também aquele medo de morte desenfreado que as pessoas passaram a ter. E o negativismo que foi passado dia e noite, 24 horas por dia, em todos os meios de comunicação possíveis e imagináveis para a população, mostrando que nós estávamos no fim do mundo, na derrocada final. Então foi aí que começou a ideia de produzir algo diferente que mostrasse o lado positivo das coisas. E não adianta a gente ficar pensando no lado negativo só. Então, quando eu falei da minha bisavó era uma pessoa extremamente positiva. As pessoas que vivem nessas ilhas aí dos círculos azuis aí
também são pessoas positivas. Quando você pega e fala, Florianópolis é talvez uma das cidades aí assinaladas pelo Círculo Azul. Coincidentemente, eu estive lá na semana passada. Eu vi lá uma cidade que as pessoas têm um padrão de vida legal, tem praia, tem sol, tem uma infraestrutura legal. Perguntei lá para os locais lá como é que era a questão de segurança, falaram que era boa. Então, quando você vive numa série de fatores como esse, você naturalmente aí começa a ter uma outra percepção da vida. Você não precisa andar com medo, não precisa andar com correria e tudo mais. Você sabe que a vida você pode aproveitar, você pode pegar e sair do seu trabalho lá, por exemplo, 5, 6 horas da tarde, dar um pulinho lá na praia, molhar o pé pelo menos na água lá, andar na areia e sentir um pouco mais aí a vida. Porque quem trabalha arduamente, aqui em São Paulo principalmente, não tem esse privilégio, nem que quiser. Então, se alguém chegar e falar assim, trabalhei lá na Avenida Paulista, peguei metrô, peguei isso, peguei aquilo, quero ir agora na praia lá sentir a água. Não dá, não tem como. Eu vou ter que andar aí pelo menos 80 quilômetros para ir na praia mais próxima aí, que é Santos, ou então Praia Grande, etc. Então, nós não temos isso aqui. Então, tem muitas coisas aí também que as pessoas são, infelizmente, infelizes, não é por uma situação da pessoa, e sim por um contexto da onde elas vivem, do que elas passam no dia a dia. E isso, por isso que tem muita gente que fala assim, quando eu me aposentar, vou para o interior. Porque o cara quer buscar isso daí que nós estamos falando, tranquilidade, levantar de manhã, tomar um cafezinho sossegado, conversar com os amigos numa praça, ver os passarinhos, uma árvore, né? Então, eu acho que cada um tem que buscar aquilo que seja bom para ele. Eu tenho 2 irmãos, por exemplo, que quando se aposentaram, mudaram para o interior. Trabalharam aqui, na região aqui, Santo André, São Bernardo e tudo mais, e foram para o interior. Então, eles estão bem lá hoje, do jeito que eles acham que é. Tem sua chacrinha lá, vive lá, com as suas frutinhas, com as suas plantas lá, vão pescar de vez em quando. Então, isso que é a busca da felicidade que de cada um aí. Então, é dessa forma que eu vejo as coisas. Então, para mim, só concluindo de uma vez por todas, hoje o meu propósito aqui de vida é, como eu disse, continuar aí pagando minhas contas e tudo mais, mas fazer com que a TV humana cresça, se desenvolva e que a gente consiga cada vez mais ter pessoas aqui brilhantes, como todas que estão aqui hoje conosco, e que consigamos aí transmitir coisas boas para pessoas, bons pensamentos, bons conteúdos. Se a gente conseguir mudar quem sabe a gente consegue mudar muitos no futuro, mudar aí a perspectiva de vida das pessoas. Porque se a pessoa fica só vendo lá que fulano matou cicrano, que fulano bateu o carro, que fulano caiu no rio, que o Covid, que a dengue, que etc., e ficar com medo, ele começa a não viver mais, não faz nada. Então, espero que o que a gente esteja fazendo aqui seja útil para as pessoas e consiga melhorar um pouco a vida delas. É isso. Perfeito. E estava aqui ouvindo você falar e estava ali resgatando alguns pontos também que se coloca ali vou falar da ilha de Okinawa, mas isso vale para todos nós, onde quer que a gente esteja, né? Independente do contexto que a gente esteja, a gente tem que procurar alguns pontos, né, para que a gente possa ter mais satisfação, porque a felicidade é uma coisa absolutamente pessoal, né? Cada um de nós pode encontrar a felicidade em coisas mais simples ou mais complexas, mas é algo que tem a ver conosco, né? Então, quando eu me conheço, eu consigo estabelecer qual é o meu propósito, né? Por que eu estou aqui nessa terra, né? O que eu tenho que deixar aqui, que não é só trabalhar, pagar as contas, né? Tem algo mais e cada um de nós precisa descobrir o mais rápido possível qual é esse algo mais que a gente tem. E ao descobrir isso, né, no processo de autoconhecimento, a gente acaba se engajando em algumas causas, né? Por exemplo, a TV humana é uma causa
importante, né, que, como você falou, tem N pessoas aqui gerando conteúdo para que outras pessoas possam absorver aquilo, concordando ou não concordando, mas aquilo gera uma reflexão. O que nós estamos falando aqui vai gerar uma reflexão nas pessoas. Elas vão fazer isso, não vão fazer isso, acham que está certo, acham que está errado, faz parte do jogo, mas elas vão pensar sobre isso. O mais importante é que cada um de nós tem que se fazer essa autorreflexão. E colocando alguns pontos que você já tinha colocado, mas que eles lá levam muito em consideração, né? Esse negócio do Ikigai, ele foi sendo criado e depois alguém foi lá e conseguiu extrair alguma coisa positiva que serve para todo mundo. E eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer de nenhum e vou comentar 5 pontos que eles colocam como importantes, né? Que você pode começar uma coisa grande, mas é melhor que você comece pequeno e depois cresça, né? Então, a TV Humana, ela começou lá com uma programação, ela começou lá com um número de pessoas, e no eixo do tempo ela está sendo incrementada, porque talvez se comece com algo muito grande, depois a gente não consegue sustentar, porque as coisas precisam ser feitas de forma colaborativa. Então, é melhor algo que comece pequeno e vá crescendo como uma onda, do que a gente começar muito grande e depois não sustentar. Outra coisa que você citou, a sua bisavó, que viveu muito tempo, buscar a harmonia e a longevidade, né? Evitar ao máximo, como a gente falou no episódio anterior do conflito, procurar uma vida mais simples, né? Eu vi outro dia um brasileiro da área de TI, o cara estava ficando louco, estava entrando em depressão, não conseguia mais conviver com aquele estresse. O sujeito deu uma parada e virou um monge, foi lá para o Tibete para virar monge. O cara deu assim uma virada enorme na vida dele, e aí o entrevistador perguntou para ele o que traz felicidade para um monge tibetano. E ele falou que era eliminar coisas. No nosso mundo ocidental aqui, a felicidade, muitas vezes, ela está erroneamente atrelada a ter um carro, ter uma casa, ter uma chácara, ter um avião, ter uma lancha. A gente pensa em acumular coisas, né? Talvez muitos de nós pensam assim, e nada contra quem pensa assim, mas depois tem que administrar tudo isso, e às vezes administrar tudo isso gera estresse. E o monge tibetano, quanto menos coisa ele tem, mais feliz ele é. Então, isso deve causar aí um paradoxo, aí, um dilema na nossa cabeça, e a gente precisa pensar nisso. Será que eu preciso ter tanta coisa assim para ser feliz, ou eu preciso ter o suficiente para ser feliz? Cada um de nós tem que responder. Outra coisa muito importante para eles, comemorar os feitos, comemorar as pequenas vitórias. Não esperar muito tempo para comemorar alguma coisa. Então, ir comemorando aos poucos as nossas vitórias, as nossas pequenas vitórias ao longo da nossa jornada. Uma outra coisa é eliminar as crenças limitantes que a gente possa ter. Muitas vezes nós temos crenças limitantes e nós nem sabemos direitos que as temos. Talvez ali incutidas pela nossa cultura, pelo lugar que a gente nasceu, até mesmo pelos nossos pais, não porque eles quiseram, mas que eles conheciam aquilo e eles nos passaram. Então, muitas vezes, as pessoas se limitam porque ela tem uma crença limitante, e muitas vezes, na maioria das vezes, não há limites, mas nós colocamos limites e isso causa problemas, causa infelicidade para a gente. E, por último, né, uma coisa também que você colocou em vários pontos aí, né, que você colocou e você falou, é viver o presente. Não adianta viver no passado, não adianta viver muito no futuro, né? A ansiedade é o medo do futuro, então quanto mais eu penso no futuro e não consigo entender o futuro, mais ansioso eu fico. Agora, se eu viver o presente, né?
o agora. O melhor lugar do mundo é aqui, agora, nessa conversa que a gente está tendo. Toda a nossa vida está correndo ao entorno, mas se eu estiver com a minha cabeça, com a minha preocupação, ocupado com coisas que vão acontecer ou que já aconteceram, eu não vou estar aqui íntegro, integral, voltado para isso, voltado para essa conversa que nós estamos fazendo. Então, são todas coisas muito simples, coisas que todos nós podemos fazer, mas muitas vezes não conseguimos, por força do contexto, por força da cidade que vivemos, por conta das condições que nós temos aqui, mas é importante que a gente busque isso, com as limitações que temos, mas que a gente sempre busque ser feliz, fazer algo que a gente gosta, fazer algo que é bom para os outros e minimamente ser remunerado por isso. Fazendo isso, a gente vai ter o nosso. Essa questão que você passou agora aí sobre viver pensando no futuro e tal, uma coisa assim que eu também às vezes fico meio estupefado com algumas pessoas jovens, que é assim, hoje isso é uma bandeira minha aqui, eu falo quase em todos os programas, eu sempre menciono alguma coisa relativa a isso, que assim, no Brasil aqui existe uma ilusão muito grande que se chama CLT. Então, a pessoa é doutrinada desde cedo a que a melhor coisa do mundo é ter a carteira assinada. Ao passo que ela devia ser ensinada o seguinte, a melhor coisa do mundo é você gerar riqueza e obter riqueza. E isso não necessariamente é você tendo uma carteira assinada. Também não estou dizendo que é ruim a carteira assinada. Estou dizendo só que é uma questão de o que é que as pessoas são ensinadas a ser. Então o cara fica aí, o negócio é ter a carteira assinada, porque daí quando eu me aposentar, é isso que eu queria pegar o ponto aqui, porque daí quando eu me aposentar eu estou garantido. Pô, mas quantos anos você tem? Eu tenho 18, 20 anos. Você está pensando em aposentadoria com 18, 20 anos? Meu Deus do céu! Você tem que estar pensando o seguinte, dessa forma que eu vou falar aqui, eu nunca vou precisar me aposentar, nunca vou me preocupar com isso, porque eu vou gerar uma vida, uma situação financeira, uma situação de felicidade para mim, e quando eu chegar nessa hora que eu falar, vou parar de trabalhar, eu não preciso me preocupar com isso. É isso que todas as pessoas deviam pensar. Aí quem ouviu isso daqui agora, que é, vamos dizer, tem a cabeça lavada aí pela CLT, vai falar que eu sou completamente maluco, e vai falar assim que nem todo mundo consegue sucesso na vida, nem todo mundo consegue fazer o seu pé de meia, nem todo mundo consegue ter seu próprio negócio e tudo mais, e também vai falar que eu sou rico. Bom, primeiro, eu não sou rico. Segundo, eu ainda estou trabalhando, eu para me aposentar falta anos para me aposentar. E quando eu me aposentar, o salário que eu vou ganhar provavelmente vai ser pequeno, então eu vou ter que continuar trabalhando. E o que eu estou querendo falar aqui é justamente apenas isso. É a pessoa sempre ficar pensando no futuro. Quando eu me aposentar? Caramba, você não tem que preocupar com isso agora. Preocupe-se em conseguir uma melhor condição de trabalho, melhor salário, uma melhor forma de viver. Então, o que acontece? As pessoas hoje também estão numa bandeira. Trabalhar 4 dias por semana. Home office. Porque não sei o quê, porque é qualidade de vida. Ué, tem um jeito de ter qualidade de vida instantâneo. É só você não ser empregado. Mas daí todo mundo fala que ser empresário, empreendedor é complicado. Eu não disse que não é. Eu falei que simplesmente você tem aí liberdade para fazer o que você quiser. Porque daí você é dono do seu nariz. Você não tem que bater cartão, você não tem que estar 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, você não vai ter 1 hora de almoço, você faz do jeito que você quiser. Então, daí você tendo o seu próprio negócio, dependendo do negócio que você tem aí, que não exige horário comercial, você pode trabalhar até 3 horas da manhã. Ou, de repente, você pode não trabalhar a semana inteira, daí deu na tua telha lá, sábado eu vou ficar o dia inteiro agora e domingo o dia inteiro e vou trabalhar. O resto da semana eu vou ficar dormindo, porque já ganhou o que você queria. Então, isso é uma decisão pura e única da pessoa. As pessoas falam, mas já está tão difícil conseguir emprego, como é que faz isso daí? Então, mas eu não falei de emprego.
Eu falei o seguinte, uma coisa aí que aqui no Brasil também é deturpada por uma parte pequena, tá? Porque eu já fiz uma amostragem aí, quando eu pego Uber, eu faço uma pergunta para todo Uber. Fala assim, por que você é Uber? Então, vamos dizer assim, uma boa parte diz que é porque perdeu o emprego, não conseguiu mais e foi o que isso apareceu para ele. Uma outra parte pega e fala que é para completar uma renda, então o cara já tem aí uma fonte de renda aí, fala, aí eu fico trabalhando 2, 3 horas por dia mais, aí complemento a renda. E tem aqueles lá que estão aí por tá, vamos dizer assim. Então eu pergunto sempre para eles o seguinte, o que você acha dessa história de quererem regulamentar, de virar CLT, etc. Tal? E fala, nem a pau, Juvenal. A maior parte deles falam isso. Não quero saber disso. Por que não quer saber disso? Porque também, assim, uma grande parcela dos motoristas de Uber que eu converso aí, eles falam assim, eu traço uma meta. Minha meta é tanto. Se eu ganhar isso no dia, eu paro. E alguns deles pegam e falam, às vezes em 1, 2, 3 corridas eu atingi essa meta, daí eu paro. Daí vou para casa, vou ficar brincando com meu filho, vou buscar ele na escola, vou ver futebol, vou jogar com os amigos, vou na piscina nadar, vou na praia ver o sol lá, andar na água lá e tudo mais. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Hoje existem N formas de se ganhar dinheiro. Cada um tem que buscar a forma que quer. Então, se você quer entrar numa empresa, como a gente já falou, e seguir as regras de uma empresa tal, não queira impor a sua vontade. Então, o que é impor a sua vontade? Ah, mas o ideal é eu estar em casa, no home office. Não, então você entrou numa empresa. A empresa tem aquela regra. A regra é você tem que ir lá e sentar lá numa cadeira e ficar o dia inteiro lá, ou ficar de pé, dependendo da tua função. Não queira agora impor a sua vontade. Você quer só impor sua vontade, monte sua empresa. Então, isso também faz parte disso aí que nós estamos falando, de não viver no futuro lá pensando na aposentadoria, na garantia, se um dia perder o emprego vai ter lá o fundo de garantia para viver, tal. Então, tem pessoas que só vivem assim, no futuro, futuro, futuro. Daí, quando vai ver, o futuro nunca chega e a vida passa. Então, a gente tem que pensar no presente. Então, o futuro, claro que a gente tem que pensar no futuro. Então, assim, como eu falei, que antigamente a gente tinha o sonho lá de chegar a 18 anos, comprar o carro, comprar a casa, sei lá. Então, não tem o carro, então você tem que planejar o seu futuro para ter um carro. Não tem uma casa, planejar o futuro para ter uma casa. Agora, quando você tem, você também tem algumas opções aí. Você pode se contentar com isso que você tem e falar, tá bom demais, fico aí 10, 15, 20 anos com esse carro, fico com essa casa aqui o resto da vida. Ou chega e fala, agora eu tenho outra meta, eu quero ter uma casa maior, um carro melhor e tudo mais. Então você vai trabalhar para isso. Agora você não pode pegar e ficar assim, um dia eu quero ter, sei lá, eu quero ser o dono da maior fazenda do Brasil. Tá, mas aí você tem que ser realista. Será que você tem condição de ser o maior dono da maior fazenda do Brasil? Então, se você achar que você tem, então trace um plano para você chegar nisso. Agora, se você não tem a mínima condição disso, não fique perdendo tempo com esse sonho. Você vai ficar com ele a vida inteira e daqui a pouco chegou e passou. Então, muitas pessoas aí também perdem essa oportunidade do que nós estamos falando de conquistar aí o estado da arte da vida, de só ficar pensando em futuro, futuro, futuro e nunca vive. Então, eu conheci, por exemplo, aí também na minha vida aí, pessoas que eram assim, ó, o cara tinha feito faculdade, tinha feito pós-graduação, tinha feito mestrado, tinha feito doutorado, tinha feito pós-doutorado, tinha feito outro pós-doutorado. Aí o cara já estava lá, sei lá, com seus 40 anos, aí, vamos falar assim, né? Aí você perguntar para o cara, tá, mas o que você já de fato fez na vida? Ah, eu estudei, eu fiz o artigo tal, fiz aquilo lá, fiz aquilo outro. Então é mais um exemplo de pessoas que eu estou falando que viveu no futuro. Não estou falando que estudar é ruim, estudar é ótimo, todo mundo tem que estudar. Mas eu acho que a pessoa tem que chegar e falar, cheguei no patamar, chega. Posso fazer outro nível aqui, mas deixa eu dar um tempo, deixa eu viver um pouco aqui, depois eu vou para isso agora. Mas não, fica aí só futuro, futuro, futuro. E nunca chega ao futuro. É isso que eu tinha para falar.
o outro dia eu estava assistindo um filme e tinha uma charada lá que era o que nunca chega é o amanhã, né? O amanhã sempre ele chega depois. Claro que a gente tem que ter um mínimo de planejamento, a gente tem que pensar numa série de coisas, porque não dá para ter uma empresa, não dá para constituir uma família sem um mínimo de planejamento. Mas não deve ser colocar todas as fichas nisso. Tem que ter o pensamento no presente, tem que se viver o presente, porque senão não se vive, não se aproveitou de forma satisfatória, adequada a nossa vida. Num dos episódios anteriores, você citou lá o Império Romano, né? O maior império do mundo. Mas por quê? Porque tinha uma disciplina, porque tinha uma regra, porque tinha um preceito para sustentar aquele negócio. Se não tivesse o mínimo de organização, de disciplina, a coisa não pararia em pé. Então a gente não pode achar que a gente pode abandonar isso. Não, esse negócio de hierarquia, de disciplina é coisa do passado. Agora vamos fazer o que cada um quiser, der na telha. Não dá, não pode. Se você mora num prédio, num condomínio, você não pode fazer o que quer, a hora que quer. Tem que respeitar as regras de convívio, né? Então, é muito importante que cada um de nós reflita sobre isso, porque tudo tem o ônus e o bônus, né? Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Beleza, não tem problema nenhum. Só que você vai ter que criar algo para te sustentar, você vai ter que fazer algo que seja positivo, que gere uma remuneração, né? Porque não adianta também estar lá CLT, achar que aquilo não é legal, mas não tem uma alternativa. Poucos de nós vão jogar e ser premiados lá com o bilhete, com os números da Mega Sena. Então, não dá para a gente partir por esse caminho de vamos ficar rico por sorte. Uma ou outra pessoa vai receber essa bênção, essa dádiva. A grande maioria. E também, né, os exemplos que a gente tem aqui no Brasil, todos esses casos, essas pessoas que ficaram milionárias, elas perderam tudo logo depois, porque não souberam administrar a energia do dinheiro, a prosperidade, não conseguiram conviver com a prosperidade também. Então, é muito importante que a gente saiba, não tem problema nenhum você ser CLT, trabalhar numa empresa, né, respeitar aquelas regras, aquela hierarquia, trabalhar na empresa e se aposentar. Não vejo problema nenhum, né? E você também não tem problema nenhum. O que você disse é que não pode ser objetivo da pessoa se aposentar. Eu, quando tinha 14 anos, 15 anos, eu ouvia muita gente falar, olha, entra numa grande empresa, passa no concurso no Banco do Brasil e lá, com 40 e poucos anos, você se aposenta. Para mim era um absurdo isso, porque era muito longe. Eu achava que tinha tanta coisa, né, e tinha mesmo para fazer, e eu nunca pensei em me aposentar, eu nunca tive isso como objetivo, parar de trabalhar. Lógico que se eu tiver esse benefício, eu vou usá-lo, porque eu fiz por onde, eu mereci isso aí, e eu vou exercer todos os benefícios que eu posso ter, porque também eu respeito as regras e faço a contrapartida, pago os meus impostos, então está tudo certo. Mas eu nunca, em momento nenhum da minha vida, pensei que um dia ela ia chegar lá, ia me aposentar e não ia fazer mais nada. Eu sempre me vi trabalhando, produzindo até onde eu consegui e fazendo algo cada vez mais, algo que eu goste, algo que seja positivo para os outros também, e é o que eu tenho buscado fazer. A gente não faz só o que quer, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, que faz parte, né? Não é só fazer o que gosta, é fazer o que é necessário, mas quanto mais a gente encontrar o nosso propósito, a gente alinhar tudo a esse propósito, menos vamos trabalhar, menos vamos ter uma carga, né, de trabalho como algo pesado. O trabalho tem que ser algo bacana, algo construtivo, fazer algo que seja positivo, que você se orgulhe, que você se sinta bem por fazer. Então,
É isso que eu desejo para todos nós e que cada um de nós aqui possa encontrar o seu propósito e o seu Ikigai. Com isso, também acredito que agora a gente já está aqui nos nossos limites de tempo, mas eu acredito que minimamente a gente conseguiu passar o recado sobre esse tema, Garcia. Bom, é justamente isso que você falou, e só vou completar e frisar. Cada um tem que buscar aquilo que é bom para ele, mas não fique só pensando no futuro. Pense no agora também. Planejar futuro é dever de todos. Viver o agora também é dever de todos. Você não pode neutralizar uma das coisas, né? Bom, então estamos chegando aqui a mais um episódio aqui do nosso programa aqui, Carreira, Negócios e Comportamento. Eu e o Marcel aqui hoje falamos aí sobre essa questão aí de Ikigai. Espero aí que tenha sido bom aí para quem assistiu, para alguma coisa. Nós aqui, evidentemente, não somos nunca donos da verdade, nós só colocamos aqui os nossos pontos de vista baseados na nossa experiência de vida, baseado aí no nosso tempo de vida aí como pessoas e como profissionais aí em diversas áreas. Se for útil para você e gostou disso daqui, por favor, coloque seus comentários aí, compartilhe com as pessoas aí que você conhece e nos ajude aí a continuarmos aí divulgando aí os conhecimentos aqui que existem aqui na TV Humano. Então, para vocês aí, muito obrigado, até o próximo programa. Até mais, pessoal.